cheguei em Uberlândia, já fui procurar, né, onde que eu poderia fazer uma prática parecida com o que eu estava fazendo em São Paulo, né, com a nova dança. E aí eu não encontrei ninguém que trabalhasse especificamente com contato e improvisação, a não ser um garoto que ele está agora dando aula em Brasília, que ele deu um curso, foi uma disciplina intensiva lá na UF, e aí eu pude fazer aula com ele. É o... Ai, agora que não estou me fugindo o nome dele. Já vai vir. Ele é de lá, de Brasília? Não, ele é daqui. Peraí, como é? É Pizarro, é Diego Pizarro. Diego. Você conhece o Diego? Conheço o Diego. Ai, que o Diego é ótimo. Nossa, esse curso foi ótimo que ele deu, foi muito bom, ele é fantástico. Aí eu fiz também, a Fernanda trouxe Fernanda a Fernanda trouxe uma profissional da eutonia, que eu fiz recentemente, a Débora, acho que é a Débora Maia, ela também trouxe e ela até trouxe 2 dançarinos dessa linha do contato e improvisação, que eu também fiz oficina. Então eu fui pegando, né, uma coisinha aqui, outra ali, mas aquela prática que eu gostava de ter semanal, eu não tive. Não, quer dizer, eu só vi o espetáculo dele uma vez que ele apresentou no palco da dança, mas ele não tá morando aqui. Não, né? não. Tá na Alemanha. E aqui o que eu fiz foi assim, eu comecei a fazer, porque eu sinto falta de fazer atividade corporal mesmo. E aí aqui eu comecei a praticar esporte, que era uma coisa que eu não fazia em São Paulo, né? Principalmente correr. E aqui tem essa facilidade de andar de bicicleta, que eu já adorava, mas que eu não tinha coragem mais em São Paulo. Minhas bicicletas estavam penduradas assim na parede. E aqui eu vou dar aula de bicicleta, vou para a universidade. É o meu meio de transporte, porque eu não dirijo. O que define valor de mercado numa obra de arte? Nesse seu estudo foi possível entender isso? Então, você tem até tem a Diva Benevides, ela é uma economista lá da Faculdade de Economia da USP, que ela escreveu um livro que é muito interessante, que é a Economia da Arte, né? Então aí ela faz o cruzamento, né, de diferentes aspectos, né? Desde a formação do artista até a trajetória que ele vai construindo profissional, até, claro, né, muitas vezes o que o Bourdieu chama de capital social, ou seja, o circuito de relações que ele carrega, né? Tudo isso acaba favorecendo, né, esse artista ter êxito ou não no mercado. Não é uma questão, o que ela mostra, e eu concordo, que não às vezes não é valor estético, não é valor de talento, valor de mercado. Exatamente, e não é um valor abstrato ou definido pelo talento, né? Ele tem todo esse conjunto, né, de fatores que são de uma ordem, às vezes, social, econômica, né? Como essa questão do capital social, que faz muita diferença, né? Tanto que você vê, às vezes, tem famílias inteiras, né, que estão no circuito de arte, como os Lerner, né? Você tem lá Nelson Lerner, você tem a Sheila Lerner, a Jaque Lerner. Quer dizer, isso não é à toa, né? Porque dentro dessa família você já tem um certo capital social que favorece, né? Não tem como negar. Você foi, portanto, estudante de dança? Eu fui estudante como amadora, né? E quando eu comecei a fazer o mestrado, eu vi que eu passava muitas horas, né, estudando, sentada, e eu comecei a sentir falta de alguma atividade para o corpo. E eu lembro que eu fui no Sesc Pompeia ver uma exposição, e aí no caminho, assim, tinha uma área aberta, e tinha um menino que era o Christian Duarte. Ele estava apresentando, era um espetáculo que tinha a ver com os elefantes, mas ele só estendeu assim, uma espécie de uma lona no chão, ele ligava um som, que era um documentário falando sobre os elefantes, e ele fazia uma movimentação que para mim era uma espécie de performance. E quando ele terminou, eu fui conversar com ele e falei, não, o que é isso? Eu nem sabia, assim, não tinha muita ideia desse universo, né? Eu sabia que era performance, mas eu não tinha muita vivência. E ele falou, isso é dança contemporânea, e ele me deu um papel de uma escola que chamava Nova Dança, em São Paulo. Aí eu fui e me inscrevi no Nova Dança, e aí eu comecei a fazer muita aula de contato, improvisação, e durante todo o mestrado e doutorado, a minha prática, assim, corporal foi muito mais intensa do que a prática de desenho, porque em artes mesmo eu estava como pesquisadora, né? Eu ficava sentada no doutorado no computador, eu virei uma pesquisadora. E aí eu fui juntando, de repente, aqui hoje, né, eu estou tentando juntar um pouco essa minha paixão, né, pelo corpo em movimento,
com o trabalho que eu produzia como artista. A dança contemporânea acaba influenciando, portanto, o seu trabalho enquanto artista plástico. Para mim tá totalmente, é a minha motivação, assim. E valor estético, né? Como é que é tratada essa questão da estética enquanto valor de arte, né? O que faz uma determinada obra ser considerada arte e outra ser questionada se é ou não arte? Então essa questão também é bem complexa, né? Porque eu lido com diferentes concepções de arte, né? Então você, às vezes, né, o que um determinado... Eu acho que hoje, contemporaneamente, a gente lida com diferentes circuitos da arte, né? Então você tem um circuito mais oficial, institucional, que é esse dos museus, das grandes galerias comerciais, né? E aí o valor da arte, né, ele está relacionado com essa questão tanto da formação, né? O Duran, ele se refere ao artista executivo, né? Que é esse artista que hoje tem diploma, fala vários idiomas, sabe se comportar muito bem socialmente, que é muito diferente, né, daquele artista, sei lá, vamos pensar afinal, que tinha comportamento inadequado, social. Sim. Hoje, né, o artista que está nesse... Frequentava o Quartier Latin em Paris. Hoje o artista que está no circuito oficial é esse artista que ele chama de artista executivo, né, que não é mais esse artista boêmio, né? E até ele chega a falar que o artista... adaptado aos modos de produção atuais, né? Claro, dentro da sociedade capitalista, que exige determinados padrões. Isso acaba interferindo também na sua estética, né? E ele vai expressar coisas que são adequadas também a esse meio. A transformação do mundo do trabalho, ela influencia também, né, o mundo do trabalho do artista, né? Quer dizer, você teve toda uma transformação do trabalho do engenheiro, né? Que também, a profissão do artista, ela não é fixa, ela não é a mesma da Renascença até o mundo de hoje. Esse artista de hoje, a gente tem que pensar ele de uma forma atualizada também, né? Diferente, né? Isso foi o que eu mais aprendi, foi desconstruir essa ideia romântica, sabe, do artista. Que é esse artista boêmio, do bar, né? Esse artista que tem o talento nato, mágico, né? Isso eu desconstruí, né? Foi o que eu aprendi mais fazendo o mestrado. E no doutorado foi de ver como que tem uma diversidade. Também é difícil falar da arte sob apenas um circuito, né? Você tem diferentes concepções de arte, você tem diferentes circuitos de arte. Você tem as pessoas que expõem arte na praça, em Cavalete, fazem pintura naturalista, né? Aquelas paisagens bucólicas, paisagens agradáveis, né? E você tem artistas que estão fora, que não gostam desse tipo de produção e que valorizam uma arte que seja uma arte mais experimental, com nível de abstração maior.